Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu agradeço porque recentemente completei 1 ano de casado com a Giovana. E agradecer a isso. Em breve vou trazer ela aqui para os estudos de novo. Mas a gente sabe, é corrido e os nossos horários às vezes não batem. Mas vou agarrar a força. Hoje a gente vai falar sobre uma passagem bíblica que só o título, na verdade só o título já bastava e a gente não precisava, podia já aqui ó, encerrar o vídeo. Reconhece a árvore pelo fruto. Tá na Bíblia, Jesus fala. A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é uma árvore má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros e não se cortam cachos de uva sobre as sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más coisas do tesouro, do seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então não adianta nada a gente falar, se demonstrar uma pessoa muito boa se a gente não partir para os atos, porque esses são os frutos. Muitas vezes tem pessoas que falam, que cultivam aquela imagem, aquela aparência. Muitas vezes a gente não faz a reforma íntima. Muitas pessoas não sabem o que é reforma íntima. Reforma íntima é simples. Reformar o íntimo. Reformar o íntimo é difícil, porque a gente sempre acha que tá bom. A gente sempre acha que tá ok. Mas a gente tem que analisar profundamente, assim, friamente. Será que eu estou ajudando todo mundo que eu podia ajudar durante o dia? Será que eu não podia fazer mais? Porque, na verdade, vou falar uma coisa terrível aqui, mas Hitler. Vocês acham que o Hitler se achava uma pessoa ruim? Hitler matou, ou pelo menos, não matou fisicamente, mas deu a ordem para matar milhões de judeus. Vocês acham que ele se achava uma pessoa ruim? Hitler se intitulava o salvador da Alemanha. Ele queria defender a propriedade dos alemãos, que na Primeira Guerra, alemães, não sei como é que é o plural, mas dos alemães. Ele queria defender os alemães na Primeira Guerra, sofreram muito, e tiveram embargos econômicos, ficaram na pobreza. E aí ele foi lá pra defender os alemães. Ele, na visão dele, na concepção de Hitler, ele não era uma pessoa ruim porque ele estava se defendendo dos inimigos. Porque na Primeira Guerra os alemães sofreram muito, então ele estava só se defendendo. Ele defendia a cultura alemã, defendia os princípios alemães. Mas aí eu pergunto pra você, Hitler era uma pessoa boa ou era ruim? Tem dúvida. Um pior ser humano que pisou na Terra. Um dos piores, pelo menos que a gente tem notícia historicamente. E será que nas devidas proporções, será que a gente não tá, eu sei que é cruel também, não vou comparar a gente a Hitler, mas será que a gente também não tá se achando, fazendo as coisas erradas, mas acreditando que tá fazendo pelo motivo certo? Porque isso que traz a reforma íntima. Ela faz a gente parar para raciocinar. Será que as minhas ações estão sendo corretas? Porque a gente tenta mascarar tudo na nossa mente. A gente tenta achar uma justificativa, como Hitler achou uma justificativa para matar os judeus, fazer o genocídio que ele fez. Hitler achou uma justificativa na mente dele, que era defender a população dele contra os judeus que estavam ricos, que estavam tomando a fortuna dos alemães. Ele achou uma justificativa. E muitas vezes a gente, para as nossas atitudes ruins, a gente acha também uma justificativa. Então a reforma íntima, ela vem para nos botar nos trilhos, nos mostrar o que a gente deve fazer. O que a gente deve fazer certo. Porque não adianta... Porque eu vou dar o exemplo de Hitler mesmo. Hitler governou a Alemanha por um período significativo. E ele botou a Alemanha assim no status econômico muito maior antes da guerra.
Então ele estava ali fazendo coisas, ele tava, melhorou, então. E aí a situação econômica do país. Então as pessoas, né, tinham fé nele. Mas aí, olha o que ele começou a fazer. E aí a gente deve estar sempre se questionando, estou fazendo certo, estou fazendo errado, estou fazendo certo. Essa é a reforma íntima. Porque se reconhece as árvores pelos frutos. Não era impossível um nazista, ao simplesmente observar, raciocinar. Isso que ele está fazendo é um fruto bom ou é um fruto ruim? Se tivesse feito esse questionamento, teria visto que aquela árvore, que embora lá parecesse frondosa, né, que tirou a Alemanha daquele caos, daquela crise econômica, era uma árvore, não digo ruim, mas podre. Então a gente deve estar atento. O estudo aqui segue falando, né, sobre os falsos profetas, que é sobre isso, que vão surgir pessoas e a gente muitas vezes se deslumbra, muitas vezes com familiares ou a gente mesmo se deslumbra, que é o que eu acho que é pior, o deslumbramento com a gente mesmo. De que eu sou uma melhor pessoa, sou melhor. Muitas vezes a gente se deslumbra, mas a gente, né, tem que ver os frutos. E é isso que os espíritos, né, Deus, Jesus, o que a gente acreditar, vai ver quando a gente desencarnar, quando a gente morrer. Eles vão chegar e não vão ver, o Ismael, professor, o Ismael músico, o Ismael que tinha 300 mil reais na conta bancária. Não, eles vão ver os frutos. Ismael, tu teve a oportunidade de fazer isso. Tu não fez. Ismael, tu teve a oportunidade de fazer tal coisa ruim e não fez, ou então fez. É isso que vai ser pesado na balança. E é isso que vai fazer a diferença para decidir se a gente vai ficar na Terra ou vai ser expulso da Terra, conforme o que a gente estudou no estudo anterior. É isso, pessoal. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo estudo. E bora estudar. Deu um tempo até de gravar, né? Fazia tempo que eu não lançava vídeo, mas estava na função da divulgação do livro A Segunda Morte, que está no nosso canal do YouTube. Vou aqui dar mais uma divulgada, mas deu um trabalho imenso de gravar, meses e meses gravando, editando. Pessoal, vamos divulgar o Espiritismo em todas as formas. Sempre a gente tá na nossa casa, ouvir palestra, ver vídeo, trazer essa coisa boa que é o Espiritismo para dentro da nossa casa ou qualquer outra religião. Trazer para o nosso lar coisa boa e não coisa ruim. É isso, pessoal. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.